Olá, bem-vindas e bem-vindos às conversas sobre sustentabilidade do BCST Portugal, desta vez com Adolfo Mesquita Nunes. Na política, o Adolfo já foi deputado do CDS, secretário de Estado do Turismo e vereador na Covilhã, cidade onde cresceu cercado por serras, sempre inquieto por saber o que se estendia para além delas. Diz ele que foi nos livros que primeiro encontrou o horizonte claro que lhe faltava. No sentido inverso ao do protagonista de A Cidade e as Serras de Essa, Adolfo sonhava com as cidades e quem sabe até com Marte, já que escolheu como canção o I Wanna Go to Mars, de John Grant. Atualmente, advogado e gestor, diz que deixou a política, mas esperemos que a política não o tenha deixado a ele. A democracia e a luta contra os populismos precisam de políticos inteligentes, corajosos e apaixonados por sociedades abertas e plurais. Todos nos lembramos dos seus debates com Mariana Mortágua, que foi o único deputado do CDS a votar a favor da adoção por parte de casais do mesmo sexo e que recebeu o prémio Arco-Íris da ILGA Portugal. Como diz, a dado momento, a protagonista caída em desgraça do filme que ele escolheu, o Sunset Boulevard, de Billy Wilder, No one ever leaves a star, that's what makes one a star. Ora, o mesmo se aplica a políticos como o Adolfo. Dito isto, sabemos que agora na advocacia e nas empresas o move o mesmo sentido de justiça e bem comum. Citando o título do livro que escolheu, de Flannery O'Connor, faça o que fizer, corre-lhe nas veias wise blood. Simplesmente, o fascínio que sente pela condição humana é tão forte e genuíno que o acompanhará sempre. Obrigado por estares aqui, Adolfo. Publicaste recentemente um livro chamado A Grande Escolha. Que grande escolha é essa e quem tem que a fazer? Obrigado pelo convite para estar aqui. O livro foi pensado antes da pandemia, foi escrito durante a pandemia. E o livro, a motivação do livro nasce num jantar com amigos em que vários amigos meus, portanto a minha geração, eu tenho 45, me diziam que os avós viviam melhor do que eles. Que os avós tinham mais qualidade de vida, tinham melhores projetos de futuro. E eu fiquei chocado com essa afirmação e com a convicção deles e propus-me demonstrar-lhes que eles estavam errados. E foi o que procurei fazer, reuni um conjunto de dados para mostrar que era impossível que eles pudessem dizer que os avós deles viviam melhores do que nós, e no jantar seguinte levei esses dados. E descobri que esses dados, que eram completamente arrasadores, esperança média de vida, qualidade de vida, mesmo do ponto de vista de saúde, de oportunidades de emprego, de realização pessoal, de liberdades, de direitos das mulheres, portanto, os dados eram completamente imbatíveis. E mesmo com esses dados, a reação foi sim, mas não é isso que eu sinto. E o propósito do livro foi tentar provar que não só vivemos muito melhor do que os nossos avós viveram, tentar explicar o porquê, sem fugir aos principais desafios que o mundo enfrenta hoje e que não se podem resolver, dizendo eu, procurando voltar ao passado, ao tempo em que os nossos avós... Sim, é curioso que há um autor, o Hans Rosling, certamente conheces Factfulness, não é? Que também é um otimista no progresso e o fundamenta com base em estatísticas. Mas o Rosling tem... o livro do Rosling é tudo ele, essa demonstração estatística. E a sensação... E no fim, ficamos com muito pouca explicação para os principais desafios que as pessoas sentem. Mas então a frustração que as pessoas sentem, pensas que foi uma promessa excessiva da democracia, das democracias no século XX? De onde é que veio o sentimento de frustração? Tu apontas alguns desafios: desigualdades, emprego, salários, habitação, dependência externa, monopólios digitais, fiscalidade internacional. De onde vem essa insatisfação? Em primeiro lugar, felizmente, tens hoje muito mais expectativas do que tinhas. Quando há 60 anos nascias pobre, tu não almejavas sair da tua condição de pobreza porque não tinhas essa expectativa. Podia ser um desejo, mas era muito pouco crível que o pudesse ser. Felizmente, a mobilidade social, ainda que Portugal tenha problemas sérios de mobilidade social, é hoje muito diferente. Portanto, tu tens muito mais expectativas, tu queres muito mais, ambicionas muito mais e, portanto, exiges muito mais. E isso pode gerar um sentimento de insatisfação quando não consegues realizar os teus planos e os teus projetos. E, por outro lado, há uma enorme transparência relativamente aos outros, aquilo que eles conseguem. Tu estás permanentemente a comparar-te aos outros. E, portanto, estás permanentemente a comparar-te com quem tem mais, vive melhor, vive mais do que tu, ainda que essa comparação depois possa ser errónea, porque apenas vemos, muitas vezes, aquilo que nos é dado a ver. E depois, vivemos isso, sim, um tempo muito mais veloz, em que te é exigido que atinjas, que cumpras, que consigas coisas muito mais depressa. E, portanto, há uma pressão grande que esta sociedade, que esta geração hoje tem, que as nossas gerações têm,
e que nos impele para um sentimento eventualmente de maior frustração. Dito isto, continuo a achar que é quase uma heresia dizer-se que os nossos avós viviam melhor do que nós. Mas dito isso, há um indicador em que não referes, que é o tema, os limites ambientais da biosfera, os equilíbrios que estamos a pôr em causa. É uma parte de um dos capítulos que incido sobre isso, procurando dizer que nós não saímos da Idade da Pedra porque se acabou a pedra. Nós saímos da Idade da Pedra porque, com intelecto, com engenho e com tecnologia, muito rudimentar, fomos nos tornando mais eficientes, conseguindo, com menos tempo, produzir mais. E eu digo isso para procurar chamar a atenção que... Tu dizes que é possível um crescimento verde. Que os grandes desafios de sustentabilidade, com os grandes desafios de compatibilização entre a nossa necessidade de continuar a dar qualidade de vida às pessoas e de o fazer respeitando o ecossistema em que vivemos e preservando-o não apenas de uma forma intacta, mas tornando-o ainda melhor, é com a tecnologia que nós podemos lá chegar. É com a tecnologia que nós vamos poder ter carros menos poluentes, ou deixar de ter carros e ter outros meios de transporte. É com a tecnologia que nós vamos poder produzir aquilo que precisamos com menor pegada, e por isso, digo eu, ou tento eu dizer no livro, o modelo económico protecionista em que cada país volta a tentar ter dentro das suas fronteiras a sua autossustentabilidade é um modelo que, em última instância, prejudica a tecnologia, prejudica a inovação, prejudica a ciência e, portanto, deixa-nos menos preparados para os desafios da sustentabilidade. Mas não te parece que é uma visão um bocadinho messiânica da tecnologia? Ou seja, nós herdámos da Revolução Industrial, já agora dando um número, em 200 anos, o PIB per capita aumentou 14 vezes. Apesar do aumento da população de 7 vezes, o PIB per capita aumentou 14. Portanto, sem dúvida, estamos muito melhor do ponto de vista do bem-estar material, ainda que haja imensas desigualdades sociais. A esperança média de vida aumentou substancialmente, como também já referiste, mas não te parece que esse modelo herdado da Revolução Industrial, altamente extrativo, linear, poluente, não depende também de outro tipo de mudanças comportamentais e não apenas de tecnologias que ainda estão por vir? Claro que sim. As mudanças comportamentais, elas são muito importantes, mas elas, se não tiverem algo de bastante mais estrutural e sofisticado, elas vão mudando os nossos comportamentos no dia-a-dia, que é essencial que o façamos, mas não são suficientes para virar a agulha. Para virar a agulha, para termos grandes objetivos, em primeiro lugar, é preciso envolver todos. Por isso é que os objetivos de desenvolvimento sustentável envolvem o setor privado. Por isso é que os objetivos de ESG envolvem o setor privado, porque um dia se fizeram as contas e se percebeu todo o dinheiro que é preciso para conseguirmos atingir estes objetivos, os Estados não os têm. Portanto, temos de ter a participação de todos. Mas é a ciência e a tecnologia que vão permitir vencer estes desafios. Não é crível que tu possas querer regredir 50 anos na forma como tu vives. Não é crível que as pessoas deixem de querer ter a qualidade de vida no sentido, também ela não é só material. Quando nós falamos hoje estamos mais ricos, e estamos, não é? Do ponto de vista comparativo, o que é que fazemos com esse dinheiro? É para comprar medicamentos, é para comprar comida melhor, alimentação mais saudável, é para podermos estudar aquilo que provavelmente mais gostamos e que de outra forma não teríamos possibilidade de estudar porque estava longe. Portanto, quando se mede o PIB, é verdade que estamos a falar de crescimento, mas se fores ver os índices de países mais felizes do mundo ou o PIB da felicidade, vais encontrar nos países onde também há muito crescimento económico, precisamente as pessoas têm meios financeiros para poderem lutar pelo seu bem-estar, que não é só um bem-estar material. Agora, esta tensão existe, como é evidente. O que eu quis tentar chamar a atenção foi esse é um desafio que é a tecnologia que nos vai permitir vencer, ou pelo menos mitigar e combater. Não é crível que a sociedade aceite regredir do ponto de vista das suas conquistas. E, portanto, sem a tecnologia nós não vamos conseguir lá chegar. E sim, se comparar... a vida não se esgota na dimensão material. O Amartya Sen dizia, em um livro que certamente conheces, Development has Freedom, ele diz desenvolvimento, sim, passa por ter acesso a rendimento ou a algum desafogo económico, mas depois passa por dimensões como educação, saúde, liberdade, cívica, política, claro que sim, e outras dimensões afetivas e de relação social. E estou de acordo, ou seja, o PIB é um critério bastante insuficiente para medirmos o bem-estar de uma sociedade. O que tento dizer, e acho que tento fazê-lo no livro, sendo que é muito difícil depois encontrar outros critérios que sejam
padronizáveis e que sejam replicáveis e que sejam, de alguma maneira, consensualmente aceitos como boas métricas, mas todas as outras tentativas que foram sendo feitas de encontrar outros índices que não o PIB para definir esse bem-estar, vamos muitas vezes, quando vamos comparar por países, vamos cair na correlação em países que também têm PIBs. Mas referiste os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estamos neste momento a meio caminho, foram assinados em 2015 por todos os Estados do mundo, o horizonte é 2030. Este ano as Nações Unidas farão um balanço em setembro, temos também o Acordo de Paris. A tua crença na tecnologia vai ao ponto de acreditar que vamos atingir com sucesso os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e o Acordo de Paris? Só dizer que um dos fundadores do IPCC, o órgão das Nações Unidas que acompanha desde 1988 o tema das alterações climáticas, o alemão, diz que neste momento a probabilidade de alcançarmos com sucesso o Acordo de Paris é 1 a 2%. E os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em muitos deles, culpas das pandemias, enfim, muitos aspectos imprevistos, mas em muitos deles o balanço será feito em setembro, mas estamos atrasadíssimos. Tu acreditas que vamos atingir com sucesso estes objetivos comuns e coletivos? Eu não tenho nenhuma capacidade de poder responder a essa pergunta com dados objetivos. Parece-me que... E se quiséssemos acelerar, quem deveria ser o dínamo? Não vejo que o peso, a relevância desses objetivos esteja a mitigar-se ou que se esteja a esbater. E, portanto, provavelmente, se tens objetivos que foram definidos com um plano de implementação que pode estar deficiente ou que pode não ter tido em conta muitas das conjunturas que vieram a acontecer, podes ter aí problemas de um desconchavo entre o objetivo, um desacerto entre o objetivo e os resultados que tu atinges. Mas aquilo que verdadeiramente interessa, se é esse o caso, é tentar perceber se é a sociedade, se os países, se as economias que estão a querer descartar esses objetivos, desinteressando-se deles, ou se tem a ver com implementação, que é preciso afinar e que é preciso E achas que já ganhamos as pessoas para esses objetivos? Há pouco falavas de importância... Acho que é um percurso incremental, é um percurso crescente, mas não deixa de ser relevante, João, que com uma pandemia e com uma guerra continuem na mesa. Não tenham sido descartados do ponto de vista político, do ponto de vista de políticas públicas, do ponto de vista de prioridades, não tenham sido descartados. Eles já entraram como é que se diz, num acervo de políticas públicas consensual, e isso é muito relevante. Agora, é um trabalho que também vive da pressão, que também vive de objetivos apertados, que também vive de um itinerário regulatório, fiscal, político, que... A pergunta era essa: se tivesse escolher 2, 3 medidas para acelerar a concretização desses objetivos, quer ambientais, quer sociais, porque eles não são apenas de caráter ambiental, sabemos isso, o que é que achas que poderiam fazer mais os Estados, as empresas, a sociedade civil, enfim, o que é que tu dirias que, no horizonte tão curto de tempo, vamos ter que acelerar? O que é que dirias que poderia dar um boost, como se diz agora? Um dos primeiros objetivos de desenvolvimento sustentável é o combate à pobreza e à fome. Tu, durante décadas, tiveste consistentemente o número de pessoas com fome a diminuir no mundo. Mas as desigualdades aumentaram. Já lá vou. Pela primeira vez nos últimos anos, passaste a ter mais pessoas com fome do que tinhas no ano anterior. Isto pode ser explicado pela pandemia, pode ser explicado pelos estrangulamentos nas cadeias de distribuição e, portanto, um objetivo que estava mais ou menos dado como adquirido do ponto de vista da trajetória. Esperava-se, quando chegássemos a 2030, 2050, já não houvesse fome, no sentido técnico do termo, que já não houvesse fome no mundo, estás a regredir. E, portanto, do ponto de vista do combate a esta pobreza extrema, que já de alguma maneira estava a ficar para segundo plano, porque estava a ser conseguido, tem de voltar para o primeiro plano. As desigualdades. A desigualdade no mundo diminuiu, todos os dados o mostram, entre a pessoa mais pobre do mundo e a pessoa mais rica do mundo, diminuiu. Mas há uma concentração maior de riqueza. Deixa-me só ir. O que acontece é que tens, dentro de cada país, desigualdades distintas. E o que aconteceu foi que as classes médias ocidentais, essas sim, por comparação com as mais pobres e com as mais ricas, cresceram o seu poder de compra e o seu rendimento, mas menos do que os restantes. Portanto, é o chamado, muito conhecido, o gráfico do elefante. E é um dos temas que trato no livro. A desigualdade é um problema. Há países com os mesmos géneros de abertura à globalização que têm comportamentos de desigualdade muito distintos. Os Estados Unidos têm desigualdades crescentes. Há países da Europa que têm desigualdades que estão ou a diminuir ou estáveis.
Mas é também um desafio, sobretudo para as classes médias ocidentais que estão a ver que têm menos possibilidades de crescimento aqui do que noutros países onde a economia cresce muito mais depressa. Ou seja, em síntese, não és um profundo crítico do modelo de desenvolvimento que herdámos da Revolução Industrial e acreditas que ele será capaz de se reformar de maneira a garantir a coesão social e a sustentabilidade ambiental? Eu não sei, quando esse ênfase que colocas na Revolução Industrial é muito pejorativo e, portanto, ancora a análise e a abordagem num tema muito pejorativo e eu tenho que rejeitar essa ancoragem. O que digo é, a partir da Revolução Industrial, o PIB cresceu e cresceu consideravelmente no mundo, arrancando centenas de milhões de pessoas da pobreza e da pobreza extrema. E nós que há 30 anos andávamos a falar do Norte-Sul e como o Sul pobre e o Norte rico, e hoje olhamos e o mundo está completamente diferente do que era, nós não podemos fingir que já não vemos crianças com a barriga grande porque morriam à fome. O mundo melhorou muito. Não significa que não tínhamos desafios novos. Mas há custa de grandes desequilíbrios ambientais. Eu próprio reconheci, quer dizer, o PIB per capita aumentou 14 vezes em 200 anos, é exponencial. Mas se olhares para os últimos 20, 30 anos, começas a ver que tu tens muito mais gente no mundo do que existia, e era suposto então haver mais fome, porque... Portanto, achas que é possível 10 mil milhões de pessoas viverem bem no planeta Terra? Acho que sempre que as teses malthusianas apareceram, repara... A tecnologia desmentiu-as. Sempre. É a única coisa que eu posso dizer em meu favor. É que todas as teses malthusianas... A tese malthusiana dizia que já estaríamos quase todos a ir para a fome porque não havia capacidade com o terreno que temos e com a terra que temos de alimentar tanta gente. E aquilo que está a acontecer não é isso. Mas, Adolfo, eu estudei numa Universidade Católica e diziam-nos sempre: rezem como se tudo dependesse de Deus e estudem como se tudo dependesse de vós. Não achas que essa crença desmedida na tecnologia depois também nos pode fazer desleixar no trabalho de casa que temos que fazer diariamente? Não estou a perceber essa separação que estás a fazer. A tecnologia existe porque os homens a criam para alguma coisa. Repara, nós hoje temos veículos elétricos, é uma evolução. Nós vamos ter veículos elétricos que depois vão passar a ser feitos de energia que nem sempre é verde, mas passaram a ser de energia verde. É uma evolução, é a ciência que está a tirar os carros das cidades, porque as pessoas não vão deixar de se deslocar. Portanto, é preciso ciência para fazer transportes públicos verdes, para que as pessoas possam deslocar. É verdade. Portanto, é a ciência ao serviço sem do propósito querer e do acentuar objetivo. demasiado o tema, mas já agora que falamos de emissões de carbono para a atmosfera, neste momento nós estamos comprometidos a nível global, o Acordo de Paris obriga-nos a reduzir as emissões para metade. A Europa, o Fit for 55, obriga a uma redução de 55%. Neste momento, o António Guterres dizia recentemente em Davos, a estimativa não é de uma redução de 50% das emissões, é de um aumento de 14%. E onde é que, de menos 50% para mais 14%. E onde é que esse aumento se tem verificado? Mas a pergunta é... Mas onde é que ele se tem verificado? Não é na Europa nem nos Estados Unidos. Claro. E que são países adeptos daquilo que eu defendo como sendo democracias liberais, abertos a uma economia de mercado não dirigida pelo Estado, como existe na China. Portanto, o que eu estou a tentar procurar dizer é que... a mão invisível nos voará lá e o desenvolvimento científico. Uma vez mais ancoras num conceito pejorativo para tentar tirar conclusões. Estou a palavra do Ricardo. Mas é que, para mim, os conceitos são muito importantes. Sim. Porque as palavras têm muito peso. Se olharmos para os vários modelos de economia e de organização política, que até aos anos 80 seriam entre dirigismo comunista e capitalismo, já era visível quais eram as empresas mais eficientes, menos poluentes, porque era no capitalismo por causa da tecnologia. E olhando hoje para o cumprimento dos objetivos que temos hoje, e o caso da redução das emissões é paradigmático, onde é que ela se verifica com mais essa redução, esse controle, essas políticas? Mas ainda não o suficiente. Mas por comparação, onde é que ele se verifica mais? E acreditas que a Europa vai ser capaz de reduzir 55% até 2030 as emissões? É esse o esforço que está a ser feito. Não sei se vamos conseguir lá chegar, porque não sei se o objetivo foi suficientemente bem ponderado interessa pouco criar objetivos muito ambiciosos se não houver forma de lá chegar. Se a tecnologia não o permitir, se as políticas públicas não o permitirem, se a fiscalidade não o permitir, se as condições políticas, económicas e sociais não o permitirem. Agora, que essa redução está a ser feita e que nenhum outro continente, bem vistas as coisas, nenhum outro continente consegue, do ponto de vista de políticas públicas e do ponto de vista regulatório, representar tão bem os objetivos de desenvolvimento sustentável, acho que não há nenhum outro como a Europa. Claro, sem dúvida. Já agora, só para fechar o tema, uma questão mais concreta, que
contributo é que poderá dar a central termoelétrica de Sines e a refinaria de Matosinhos, Leça da Palmeira? Tem novos projetos, não é, de reconversão? Os projetos, uns foram apresentados, outros celular, mas é um compromisso grande de transformação e de transição energética que não pode acontecer de um momento para o outro, porque é tecnicamente impossível fazê-lo e porque há uma pegada social que é preciso também respeitar. Fala-se muitas vezes da automação como sendo um mecanismo de destruição de emprego, se for mal feita, e também qualquer movimento de transição e também para a transição energética necessita dessa consciencialização. Mas há um esforço por parte de um conjunto de empresas no sentido de, mas nem seja porque regulatoriamente a isso são obrigadas, de fazer esse esforço de transição, que eu acho que é muito importante. Mas também sentes que os clientes, os investidores, os próprios trabalhadores já o exigem, porque hoje nós, se pudermos fazer do consumo à cidadania, preferimos, e os investidores também, se puderem ter outro tipo de retorno, não apenas económico, e os próprios trabalhadores trabalhar no local com propósito. Sentes essa mudança geracional? Sinto, não tanto quanto acho que deveríamos sentir, mas nada comparável com há 10 ou 15 anos. Portanto, mesmo do ponto de vista, e não quero estar a falar em casos concretos, mas do ponto de vista daquilo que é o sistema financeiro, o sistema bancário, acho que ainda há muito a fazer para alinhar os objetivos com os objetivos de desenvolvimento sustentável. A taxonomia europeia, uma vez mais a União Europeia na dianteira, pode ser um contributo importante, porque acho que também é relevante que todo esse movimento seja acompanhado de indicadores e de métricas que possam ser verificáveis e que possam ser validadas, sob pena de termos aquilo que comumente se chama de greenwashing, e a ausência de critérios é muito preocupante. Por um lado, porque pode haver greenwashing. Por outro, porque a acusação de greenwashing é feita a qualquer um sem que qualquer um se possa verdadeiramente defender. E isto também acontece, em que quando queremos desvalorizar alguma coisa, dizemos que é greenwashing, independente, porque depois não há prova, nem contra-prova. E por isso a taxonomia europeia, eu acho que ela, na sua implementação e com as suas obrigações de reporte, etc., vão ser importantes porque também vão permitir trazer essas métricas. E pareceu-te bem o Banco Europeu de Investimento deixar de investir em combustíveis fósseis? Eu acho que é uma transição, é uma transição que o sistema vai dar, que é um incentivo que é dado para alinhar incentivos, e é livre de o fazer. Eu disse na abertura que és um adepto de sociedades abertas e liberais e plurais. Ainda não falámos do tema da diversidade. É um tema, sobretudo nos países desenvolvidos, na ordem do dia. Como é que vês o tema da diversidade hoje? Que progressos têm sido feitos? O que é que falta fazer? Da valorização do diferente e da inclusão? Já não sei há quantos anos, porque é que estava aqui a hesitar na resposta. Há uns anos dei uma entrevista à Anabela Mota Ribeiro sobre os 40 anos do 25 de Abril. Portanto, é questão de fazermos as contas. E ela pergunta-me o que é que ficava o que é que estava ainda por cumprir. Pergunta normal nestas entrevistas, e a minha resposta foi essa. Foi a sociedade representada, a sociedade representativa não é ainda tão diversa quanto a sociedade representada, portanto ela não... Temos aqui problemas de representatividade, de diversidade, que não tem uma explicação fácil, porque encaminhar tudo para preconceito é uma resposta fácil. Tem a ver com mobilidade social, tem a ver com pobreza, tem a ver com um conjunto de políticas públicas que não têm especialmente que ver com diversidade, mas que a prejudicam, tanto podem ser do ponto de vista urbanístico, de habitação, laborais ou fiscais, e é para mim evidente que temos uma sociedade muito mais diversa do que aquela que depois vemos representada. E por representação, não falo apenas da representação política, embora me pareça que esse é um barómetro também relevante, mas daquilo que vemos nas notícias, na televisão, nos meios culturais, etc. Estamos um bocadinho melhor do que aparentamos estar. Não sei se... Não. Acho que temos um problema. Okay. Acho que temos um problema. Ou seja, se calhar não fui claro, no sentido de dizer, acho que a nossa sociedade é muito mais diversa do que aquilo que depois vemos nos lugares de direção, nos lugares de destaque e de representação. E o que é que achas que se caberia às empresas fazer nesse domínio ainda? Temos aqui tantos planos por onde ir, mas deixa-me ir para aquilo que intuitivamente me ocorreu, pode nem sequer ser o mais importante, mas recrutamento. Okay?
As políticas de recrutamento. Desvio de cotas? Não tanto por aí, porque e vou sobre a minha dificuldade com a questão das cotas, mas se calhar tem que ser blind. Recrutamentos em que não sabemos a identidade da pessoa até chegarmos ao fim. Que têm que ser mais padronizados e, portanto, em que todos os concorrentes ou todos os candidatos, se quisermos, respondem às mesmas perguntas e aos mesmos desafios para diminuir o nível de subjetividade e o nível de os nossos vieses cognitivos que todos nós temos e não vale a pena dizer que não temos. E aí acho que sim, acho que ainda há um passo muito grande a dar nos processos de recrutamento, nas empresas, mas não só, no sentido de tornar o recrutamento mais capaz de trazer mais diversidade. Relativamente às cotas, elas são mais ou menos fáceis de gerir quando estamos a falar de género. Tornam-se muito mais difíceis de gerir quando entramos com outras qualidades que nem sequer nós identificamos e medimos para efeitos estatísticos. Por razões positivas, mas que podem ter efeitos eventualmente perversos. E este é um deles. Quando, por exemplo, queremos aumentar a diversidade étnica, vamos catalogar etnias, depois de catalogar uma etnia, vamos dizer... Seria um esforço sem fim, não é? Com variáveis... Um esforço sem fim, com variáveis que eu acho que às tantas já estás à procura de corresponder a cotas mais do que propriamente corresponder à diversidade. Porque depois entramos num quadro... Há uma frase da Joacine Catar Moreira que eu uso várias vezes porque dou uma aula numa pós-graduação de Direito à Igualdade. Espero não estar a terceirizar muito na frase, mas era qualquer coisa como uma feminista branca não me representa. Porque não viveu o mesmo que eu. E eu tenho muitas dificuldades com esta frase, porque para já aniquila por completo a empatia e globaliza ou generaliza por completo, coletiviza as mulheres, as brancas, as negras, o que quiser seja, como se todas tivessem que pensar a mesma coisa. E não achas que a agenda mediática está muito tomada por temas que acabam por ser, uns não outros, mas acabam por ser menos urgentes na resposta, como outros, como dizias, das desigualdades, temas ambientais? Talvez, mas isto só para dizer que às tantas, se nós dissermos, ok, então, mas se for uma feminista negra e rica, pode ser, e ela dirá seguramente, não, essa também não me representa, ok, então temos que abrir uma cota para... E às tantas entramos numa caixa, numas bonecas russas de matrioscas de identidades, que perdemos o foco. E o foco da diversidade, eu acho que ele é um foco muito relevante. E depois, como é evidente, muita literatura mostra a importância da diversidade para os processos de decisão, para processos de decisão mais criativos, para que empresas se tornem lugares melhores para trabalhar. Mas eu diria que do ponto de vista de recrutamento, porque recruto, digo isto porque tenho esta sensibilidade, porque recruto para a minha sociedade de advogados, portanto recrutamos estagiários todos os anos, como é normal, o esforço de tentar anular os nossos vieses cognitivos é grande e é insuficiente. Não temos ainda a dimensão provavelmente suficiente para ter métodos mais elaborados de recrutamento. E agora perdi. Passaste pelo turismo. Exato, e seguimos outra pista. E como vês este debate entre alojamento local, acesso à habitação? Que avaliação fazes dessa tensão social? Tu vives num mundo de uma economia de serviços. Ao contrário da economia agrícola e da economia industrial. Uma economia de serviços é uma economia de cidades. E aquilo que está a acontecer no mundo inteiro, no mundo ocidental, se quisermos, ou da economia, é a atração das cidades. As pessoas querem ir para as cidades. E, portanto, isto aumenta brutalmente a procura nos centros das cidades e é um problema transversal, que é independente de lei A num país ou lei B no outro país. Muitos países com enquadramentos legislativos diferentes, enquadramentos políticos diferentes, têm o mesmo problema, têm a mesma questão. Uma enorme procura para um bem que é escasso, que é a localização. E percebo, e entre esses contributos para o aumento da procura, está a economia, porque é uma economia de serviços, está... Mas vão tornando as cidades menos diversas. Deixa-me só chegar lá. Está também o turismo, está também o investimento, e como todos os estudos também mostram, há um estudo recente que a Susana Peralta também coordenou, onde ela mostra que o peso do alojamento local no aumento das casas é bastante mais diminuto do que aquele que se dizia. Porque de facto é o culpado mais fácil de encontrar e depois quase como que se diz, se resolvêssemos o problema do alojamento local, tínhamos o problema da habitação resolvido. Como é que se resolveu o problema da habitação? Quando nós temos, de facto, um bem que é escasso, que é a localização nos centros, para uma procura que aumentou muito e não tem a ver apenas com turismo.
E das duas uma, ou estamos disponíveis a transformar os centros, permitindo que o bem que é escasso seja menos escasso, construindo muito, construindo à altura, ou então temos de aproximar aquilo que não está do centro, isto é... Para tornar as cidades mais capilares, não é? Tornar as cidades mais capilares. E depois também há discussões ambientais interessantes, porque há muitos estudos que mostram que uma cidade arranha-céus é ambientalmente mais sustentável do que espalhar as cidades capilarmente por grandes manchas de território, porque os recursos de saneamento, eletricidade que é preciso criar, gasta muito mais do que uma cidade organizada e concentrada, que é um debate que depois, quando eu digo uma coisa destas, toda a gente foge e já ninguém quer debater, mas muitos estudos mostram isso. Mas o que eu quero dizer é, discutir habitação sem olhar para esta dinâmica de enorme aumento de procura para um bem que é escasso, quando se diz, eu quero que toda a gente possa viver no centro, mas depois ninguém pergunta a essa pessoa, como é que se vai toda a gente viver no centro quando somos 10 milhões de pessoas a querer viver no centro? Como é que é? Nunca ninguém quer responder a essa pergunta, porque é muito incómoda, mas seria importante responder. O problema da habitação tem que, por isso, essa capilaridade que estás a falar, tem que trazer, por exemplo, a questão dos transportes. Porque se eu quero viver no centro, porque é onde tudo acontece, mas se eu estiver longe do centro, mas em 5 minutos eu estiver no centro, bom, então o meu problema é muito distinto. Se calhar já nem é um problema, porque vou ter as vantagens de não estar a viver no centro, com a vantagem de poder chegar ao centro. Portanto, ter uma análise do problema da habitação, sem focar em áreas metropolitanas e sem focar em transportes, mobilidade, e sem falar da regeneração urbana dos arredores das cidades, que é preciso fazer, acho que é um debate incompleto. E não deixa de ser curioso que durante décadas vimos os arredores de Lisboa a crescer e como não chegou à classe média alta, ninguém quer saber do problema da habitação. Mas dizer que há de repente o problema da habitação é gozar na cara de milhares de famílias que quiseram viver para Lisboa nos anos 70 e 80 e não puderam porque não tinham dinheiro para pagar. Certo. 3 perguntas para respostas rápidas, Adolfo, por favor. Primeira, és um crente nos benefícios da globalização, a grande escolha, o livro, é um porta-estandarte da globalização. Com a pandemia aprendemos a importância das cadeias de valor locais, não só como mitigação de risco da disrupção das cadeias de abastecimento, mas também por terem muito menos pegada carbónica. Não vês nenhuma desvantagem? Como é que vês a globalização do ponto de vista das consequências que tem, por exemplo, ao nível das emissões? A globalização é uma possibilidade. É a possibilidade de tu poderes, de exerceres, concretizares liberdades de circulação de bens, mercadorias, dinheiro, pessoas e movimentos pendulares de cadeias de valor que se querem mais próximas não são para mim desglobalização. É a normal escolha dos agentes em função das suas prioridades, que desde logo podem estar as prioridades ambientais, mas pode estar... O mundo pode ser plano, mas eu posso ir aqui à esquina, evidentemente. Exatamente, ou seja, o que eu não defendo é uma espécie de protecionismo, certo, ou um retorno a uma espécie de, acho eu, poética e claramente empobrecedora independência dos países do ponto de vista de independência alimentar, independência energética, independência de tudo, que não se precisassem de mais nada, porque isso é voltar a criar pobres, porque encarece bens, encarece serviços e só os mais ricos é que podem fazê-lo. Agora, aquilo que se está a assistir e é muito interessante em muitas indústrias, desde a moda à agricultura, à alimentação, é de facto um regresso a cadeias de valor mais próximas, por motivos ambientais, por motivos de segurança, mas também pela necessidade de ser mais rápido em poder responder ao consumidor, poder responder ao cliente. E isso, para mim, nada tem de desglobalização. Teria se fosse uma imposição, se fosse uma regra imposta. E vejo com total naturalidade que isso aconteça. Se tivesse de escolher uma causa, qual seria? Uma causa que te motive? A causa é sempre a liberdade. Sempre. Nunca tive outra. A liberdade de eu poder lutar pelo meu projeto de vida, pelo meu projeto de felicidade e tu poderes lutar pelo teu. Sabes que eu costumo dizer isto porque a única forma de duas pessoas com modos de vida conflituantes viverem em paz é eu aceitar a liberdade de tu viveres como queres e tu aceitares a minha. E esse é o contrato social. Aí é. A partir do momento em que tu passas a não aceitar por algum motivo, a probabilidade de conflito é muito grande. E é por isso que nós temos tido paz nas últimas décadas. Sei que vivemos num tempo em que é um país que invade o outro, e, portanto, mas do ponto de vista, se olharmos para este século, para estes últimos anos, essa paz é que foi conseguida por causa deste princípio, da liberdade de cada um.
que tem um outro, que é bastante relevante, que é o da igualdade. Precisamente, eu reconheço-te essa liberdade a ti porque tu és igual a mim. São os ideais da Revolução Francesa, só falta acrescentar a fraternidade. Não, eu acho que são os ideais, por exemplo, cada um tem as suas referências. Eu diria que a doutrina social da Igreja tem estes dois princípios, quando bem interpretada, tem estes dois princípios, porque eles vêm da ideia de que somos todos iguais, não é? Filhos de Deus. E, portanto, não há forma de eu poder dizer que o meu projeto de vida é melhor que o teu. Já agora deixa-me dizer-te, o Rimbaud, o poeta, brindava sempre fazia um brinde, dizia à liberdade, que é sempre pouca. Eu disse que eram só 3, mas afinal são 4 perguntas para respostas curtas. Julgo que olhas com atenção e interesse para os católicos progressistas. És católico? Uhum. E vês com interesse esse movimento que de algum modo se perdeu do tempo e do modo, o Alçada Batista, quer dizer, toda essa igreja progressista que marcou também o próprio 25 de Abril. Achas que se perdeu ou achas que está viva? Os católicos progressistas em Portugal, aquilo tem um contexto muito próprio de viverem dentro do Estado Novo e, portanto, ser uma outra forma de oposição ao Estado Novo que não uma oposição comunista, não é? E depois a prova disso é que acabaram ali. Pouco tempo depois acabaram. E eu tenho a coleção toda do tempo e o modo. Sim, vivemos tempos de polarização em tudo, e também nos católicos se vivem esses tempos de polarização, e portanto sim, tens polos onde há aquele polo que, se quiseres, podemos chamar de progressista, que eu não sei se é propriamente a expressão mais adequada. Eu identifico-me com aqueles para quem o princípio essencial daquilo que nos é pedido como reação enquanto católicos é o amor. Exato. É o amor. Parecia combinada. Última, mudaste algum comportamento teu nos últimos anos para tornares o teu estilo de vida mais sustentável? Tantos. É difícil perceber onde é que foi iniciativa tua, onde é que foi pressão da sociedade, onde é que foi pressão regulatória, onde é que foi incentivo fiscal. É muito difícil, desde passar a andar muito mais a pé e a não consumir tanto combustível fóssil, a ter comprado um veículo elétrico, a outros mais antigos, das reciclagens e etc., e de procurar ter uma consciência mais de consumidor mais responsável, mas ainda está muito por fazer nesse sentido. Adolfo, obrigado por esta conversa. Esta é uma conversa que também passa na Rádio Futura e eu olho para o Adolfo e vejo nele futuro. Uma voz importante para o futuro. Obrigado.